Pode que deu, depois tu corta. É. Essa mulher gritando ali. Olá pessoal, vim mostrar então em detalhes pra vocês o kit da Macrylan com 22 pincéis. Eu vou mostrar em detalhes daí cada um dos pincéis, vou dizer pra que serve. Esse kit é bem bom pra quem tá começando, que precisa de bastante pincel. Esse aqui é o pincel escova. Mais pra cima, mais pra baixo, mais pra baixo, mais pra cima. E ele tem essas duas pontinhas, eu não costumo usar ele, mas pra quem não tem aquele pincelzinho de escovinha mesmo pra sobrancelha, ele é bem bom. Pode retirar o excesso de máscara com ele. Esse aqui é o outro pincel escova. Ele é bem bom pra fazer a sobrancelha, eu gosto bastante dele pra esfumar a sobrancelha no início, pra não ficar marcado. Esse é o pincel esponja pra sombra, eu não costumo usar ele pra nada quase. Mas pra quem gosta de aplicar aquelas sombras mais metalizadas, ele é bem bom. Vou ver se eu encontrei. Esse é o pincel leque. Ele é aquela vassourinha pra passar embaixo dos olhos, pra tirar o excesso. E se tu quiser, também pode aplicar iluminador com ele. Eu antes usava quando eu não tinha pincel pra iluminador. Eu vou deixar então vou guardar. Esse é o pincel pra batom. Se quiser aplicar batom, também pode aplicar sombra com ele. Ele é bom pra fazer os detalhes bem pequenininhos. Esse é o pincel chanfrado para delineador. Eu tenho um outro também da outra linha da Macrylan. Esse é o pincel para delinear também, só que ele é mais para precisão, para aplicar glitter, pigmento nos cantos internos e externos do olho, para aplicar sombra. Ele é bom só para te depositar, tu vai depositando a sombra com ele. Esse é o pincel, o mesmo, só que menorzinho, para sombra menor. Tem dois tipos dele, tem o grande e tem esse. Esse também para te ir aplicando sombra no olho. Esse é o pincel para delineado topo reto. Eu não costumo usar ele para delineado. Eu gosto de usar ele mais para esfumar mesmo, caso tu fizer um delineado com lápis ou com sombra. Ele é bom para esfumar ali na raiz dos cílios. Esse é o pincel côncavo para esfumar. Pode aplicar sombra com ele, mas ele é melhor para esfumar mesmo. Esse é o outro, então, o pincel para sombra grande. Pode ver que ele é um pouco maior do que aquele pequeno primeiro. Ele também para depositar a sombra. Esse é o pincel chanfrado para sombra. Ele é bom para aplicar sombra no côncavo, se tu quiser dar uma esfumada com uma ponta mais arredondada no final do olho. Ou se tu quiser iluminar ele abaixo da sobrancelha, tu pode usar ele. Esse é o pincel para corretivo chanfrado. Ele tem esse cortezinho mais na diagonal. Eu não costumo usar ele. Eu uso mais o maior dele mesmo, que eu acho melhor de usar do que esse pequeno. O pincel para corretivo, que é aquele língua de gato. Esse aqui é bem bom tanto para fazer a sobrancelha, para fazer o contorno da sobrancelha ou aplicar abaixo dos olhos. Esse aqui é um outro pincel para sombra. Ele é mais fofinho também, pode usar ele para esfumar ou para depositar sombra, ele é bem bom. Esse aqui é o pincel para base chanfrado. Ele tem esse corte também mais na diagonal. Ele é bom para aplicar base, produto líquido, pode ser utilizado para colocar corretivo e ele é bom porque ele chega bem pertinho na região dos olhos e do nariz. Esse aqui eu gosto, eu uso bastante para aplicar o corretivo.
Esse outro é o pincel pra base, aquele famoso língua de gato. Eu só usava ele bastante, ele é bem bom pra aplicar base, pra fazer marcação de corretivo. Quem gosta de aplicar base e continuar sem perder aquele rebocão da base, né, que fique muito marcado, que apareça muitas espinhas, as manchas, é bom usar ele pra passar. Esse é o pincel pra iluminar da linha da Macrylan. Eu gosto de usar ele pra fazer o contorno. Eu uso o contorno em pó. Então eu gosto de usar ele mais pra fazer o contorno. Pra iluminar eu gosto de usar o da outra linha que tem de iluminador e esfumar da mesma da Macrylan, só que é a outra linha, eu gosto bastante deles pra fazer iluminação e não usar esse. Esse aqui é o pincel pra blush, o chanfrado, ele tem o mesmo corte, só que ele é mais redondinho. Esse aqui eu já usei, ele é bem bom também. Pode aplicar bronzer, contorno em pó com ele ou blush. Esse é o Kabuki reto. Ele é bem reto o corte dele. Tu pode usar pra aplicar o primer, a base, passar ele em todo o rosto. Ele é bem bom, eu gosto bastante desse corte dele pra aplicar a base. E daí tem duas opções, ou tu pode aplicar com aquele, ou tu pode aplicar com este, que é o Kabuki. Só que daí ele é o Dual Fiber, ele tem umas cerdas diferentes na ponta, ele é reto também, mas ele tem umas sardinhas mais fininhas na ponta. Daí tu pode usar produtos também cremosos, primer, hidratante, base, corretivo. Eu gosto ele mais pra aplicar o primer ou se não aquele sérum no rosto. Eu não gosto tanto pra base. E o último é o pincel pra pó. Ele é bem redondo, bem gordinho. Daí tu pode aplicar o pó solto, compacto, ou se tu quiser tu também pode aplicar iluminador. Tem gente que também fazendo assim consegue aplicar o contorno. Daí dá pra usar pra aplicar o contorno fazendo assim com ele também. Esse kit então ele tem 22 pincéis. Ele tem as cerdas sintéticas, ele não tem cerdas naturais. Eu nunca usei um de cerdas naturais, mas eu gosto bastante. Pra mim, acho que não faria a menor diferença. E ele é bem bom. Tem alguns de cerdas sintéticas que parecem bem plástico mesmo, sabe? São bem ruins, mas esses aqui são bem macios. Então ele é bem bom pra usar, pra quem tá começando. É um ótimo kit. Tem alguns lugares que tu acha ele bem caro mesmo. E tem algumas lojas que tu acha esse kit bem baratinho e vale super a pena se tu for comparar o preço de cada pincel. Ele sai menos de R$10 cada pincel. Ah, o cabo dele é de madeira. Então, quando tu for lavar os teus pincéis, é bom tu deixar secando ele pra baixo, senão ele é capaz de rachar ou estragar o cabo. Então é bom tu deixar ele secando pra baixo e depois guardar aqui. Eu tenho as outras caixinhas pra guardar os pincéis, mas ele já vem nessa necessaire já pra deixar eles limpos e protegidos. Os grandes vêm com as proteções pra já deixar nos pincéis pra ele não ficar aberto. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe com os amigos. E tchau!